Ok, pessoal, essa daqui será uma aula assíncrona, né? Como eu havia avisado vocês, pela complexidade do tópico. Se vocês tiverem alguma questão, por favor, não deixem de enviar para mim um e-mail ou então colocar uma dúvida lá no grupo do WhatsApp, ok? Então, hoje a gente começa falando sobre indutância. Tá certo? Então, vamos supor o seguinte, que a gente tem aqui um sistema coordenados, né? E tem um circuito de corrente aqui, qualquer, né? Onde eu possa localizar um elemento de corrente nesse circuito 1, eu vou chamar circuito 1, aonde corre uma corrente I1, tá certo? E, obviamente, nesse circuito, eu consigo ter um elemento DL1 aqui, de corrente. E eu estou interessado em calcular o campo numa posição, digamos, nesse ponto. Então, em relação aqui, esse ponto, talvez vamos fazer diferente. Vamos fazer assim, né? Vamos calcular aqui, de tal forma que eu consiga dizer, ó, que esse é o ponto R, né, de interesse, onde eu quero calcular, e obviamente isso daqui é R estilizado 1, vai? Ou seja, em relação ao circuito 1. É a distância entre o elemento de corrente que está contribuindo do circuito 1 e o ponto no espaço onde eu quero calcular o campo e depois, eventualmente, a gente vai calcular a indutância, tá? Muito bom. Num outro circuito. Então, o campo, né? O campo calculado, gerado por esse circuito, lá no ponto em questão, ele pode ser calculado, vamos fazer em azul, né? O campo devido a A1 será B1, né? Lá em R, tá? E ele é dado por μ0 e 1 sobre 4π, uma integral no circuito fechado 1, né? Gama 1, de dl1, produto vetorial com R estilizado chapéu sobre R1, né? Sobre R estilizado 1 ao quadrado, tá? Esse daqui é o campo que a gente consegue calcular, tá? Agora vamos supor o seguinte, que eu tenha um outro circuito, né? 2, né? Então, gama 2, circuito 2, e eu sei que o campo gerado por 1, né? Ele está sendo, né? Ele está em todo o espaço, inclusive no ponto que a gente tinha colocado aqui, mas isso faz com que ele atravesse, né? Existe um fluxo de campo B1 passando, né, pelo circuito 2. Né? E quanto seria o fluxo, então, pelo circuito 2? O fluxo em 2, ele é calculado como sendo uma integral de superfície, né, no circuito 2, que tem limite gama 2, né, B1, né, do campo 1, que está passando por ele, integral de superfície, superfície 2, e é 2. E a gente vai ver que esse fluxo, né, essa quantidade, ela vai ser nada mais, nada menos do que uma quantidade proporcional à corrente do circuito 1.
Essa quantidade proporcional à corrente a gente vai chamar de M21, né? Isso vai ser proporcional à corrente 1. E M21, né? M21 depende apenas de parâmetros geométricos, tá? Ou seja, é o tamanho do circuito, a posição relativa do circuito 2 em relação ao circuito 1 e assim por diante, tá certo? Então, levando em conta que a gente pode escrever o φ2, né? Podemos reescrever, né? Podemos reescrever φ2 da seguinte forma: φ2 como sendo uma integral, né, de superfície 2 do B1 escalar dA2. Mas essa integral de superfície, né, eu posso reescrever o campo, né, como sendo o rotacional do potencial vetor. Tá? Então, ainda uma integral na superfície 2 do campo, que agora eu vou escrever como rotacional do potencial vetor desse campo, que gera esse campo, escalar dA2. Deixa eu só desligar isso daqui. Muito bom. Pois bem, e essa integral, né, pode ser substituída por uma integral de superfície, a integral de superfície por uma integral de linha através do teorema de Stokes, né, de A1 escalar dL2. Tá vendo? Então agora eu estou fazendo uma integral de linha do potencial vetor gerado pelo circuito 1 no circuito 2. Né? Onde A1, né, potencial vetor gerado pelo circuito 1, né, M0 e 1 sobre 4π integral de dL1 sobre R estilizado. Né? E isso eu estou integrando, né, no circuito 1, aquele que gera, né? E nota agora que a minha integral é uma integral de linha, né? A integral de fluxo é uma integral de linha apenas no gama 2. Então, se é uma integral no gama 2, de fato, o R estilizado agora é um R estilizado que liga 1 e 2, né? Onde o R estilizado agora liga 1 e 2. Liga os dois circuitos. É um ponto em cada um desses dois circuitos. Então, a gente tem aqui o circuito 1, né? Circuito 1, né? Com o DL1 aqui, integrando. O nosso circuito 2 aqui, circuito 2, gama 2, né? Eu estou integrando, né? Sei lá, DL2 aqui. E o R estilizado, agora, tá vendo? É um R, é um vetor, né? Que liga os dois circuitos, né? Não é mais em qualquer um dos pontos do espaço, mas ele está restrito realmente à distância que liga pontos dos dois circuitos, tá certo? E eu vou fazer duas integrais independentes. Com isso, eu posso dizer o seguinte, que o fluxo 2 vai ser igual a μ0 e 1 sobre 4π, integral no circuito 2, de quem? Do A1, mas o A1, né, lembre-se, ele é a integral no circuito 1, ou seja, gama 1, do DL1 sobre o R estilizado, onde esse R estilizado é um R estilizado muito especial, né?
Ele é apenas aquele cara que liga pontos do circuito 1 com pontos do circuito 2. Né? Escalar DL2. Tá certo? Ou, se eu quiser, eu posso escrever φ2 como sendo μ0 sobre 4π, uma integral no circuito 2, de uma integral no circuito 1. Posso trocar essas integrais, posso dizer que é 1 primeiro e 2 depois. dl1 escalar dl2 sobre R estilizado, que é a distância entre os dois circuitos de I1. Tá certo? E nota que essa integral que está dentro, se eu inverter os índices 1 e 2, né, da integração e também dos DLs lá em cima, no produto escalar, não varia, né? Porque o produto escalar ele é invariante, né? Ele comuta. Eu posso trocar a ordem e dar na mesma. Essa quantidade aqui é exatamente, né, o que a gente tinha escrito lá atrás, né, que o nosso φ era uma quantidade proporcional à corrente, o M21. Então, esse daqui é o M21, tá certo? E essa fórmula em particular é conhecida como fórmula de Neumann. Tá ok? Então é um resultado bastante importante, né, que nos determina que o fluxo ele depende de uma quantidade que independe da corrente, ou seja, uma quantidade que depende só das posições relativas das configurações geométricas entre os dois circuitos, né, e isso nos dá o fluxo, né, e ele sempre vai ser proporcional. Esse fluxo vai ser sempre proporcional à corrente. Como eu havia dito, né, note que o M21 ele é igual ao M12, né? Não vai mudar se eu trocar os índices, né? Ou seja, na verdade, essa quantidade a gente pode chamar de uma quantidade M, né? Portanto, o φ1, que é igual a M12 vezes, né, o I2 é igual a M21 vezes o I2, que é igual a MI2, né? Ou seja, se eu quiser olhar agora o fluxo que passa em 1 e não em 2, seria o M12. Mas eu poderia usar o M21 do outro caso, só que agora a corrente é a corrente que está passando lá no circuito 2, né? Vai gerar um fluxo em 1 devido a essa quantidade, né? E essa quantidade é exatamente a indução, né? A auto-indução entre os circuitos, né? Desculpe, a indução eletromagnética entre dois circuitos. Então, desta forma, vamos colocar lá escrito, né? Desta forma, pela indução eletromagnética, né? CI1 variar, né? Lentamente e próximo a expira 2, temos uma FEM em 2 devido a A1. Né? Ou seja, o epsilon em 2, né? A diferença de potencial, né, criada, a força eletromotriz criada em 2, vai ser igual a menos dφ2 AdT, né, de forma geral. Vamos ter ε2 igual a menos MdI, né, já que não era o M, né, poderia ser o M21, M12, né, vezes a corrente no circuito 1, é isso que vai gerar uma DDP
induzida no circuito 2, então vezes a corrente derivada do fluxo, né, derivada da corrente, já que essa quantidade é uma quantidade constante, né, o M, a indução eletromagnética, né, dt. Tá? O mesmo, né, E1 é igual a menos M dI2 ADT. Maravilha? Ou seja, basicamente a gente encontra uma quantidade proporcional entre esses dois circuitos, que é a mesma, que é a indutância, né? Então, M é a indutância. Tá feio isso, né? Tá? Importante isso. M é a indutância, tá? Finalmente, né? Se a gente tem uma espira 1, né? Se a gente tem uma espira 1, né? Gama 1, passando uma corrente I1 nela, né? E ela varia, né? Se I1 varia, né? Então, ela irá induzir um fluxo de B1 no próprio circuito gama 1. E esta será a autoindutância. Ou seja, a indutância que a corrente passando no circuito induz nele mesmo, né? E essa autoindutância epsilon vai ser proporcional a uma quantidade que a gente vai, em vez de chamar de M, vai chamar de L di ADT. E a gente pode calcular L do mesma forma que a gente calculou para a indutância, né, entre os circuitos, né? Então L, e assim como M, né, é medido em Henry, letra H, e a dimensão de H, né, de Henry, é V volts segundo por amperes. Tá certo? Com isso, a gente pode pegar um exemplo onde a gente calcula a autoindutância, né? Vamos fazer o exemplo 7.11 do livro, onde ele quer que calcule a autoindutância de um toroide regular, né? Então, imagine aqui um toroide, né? Tentar desenhar ele aqui. Seção reta do toroide, né? E aqui eu tenho as correntezinhas, né? Passando. Né? Assim por diante, né? Ele tem uma seção reta aqui, né? Essa distância aqui é B, a externa. É B. E a interna é A. Né? Tá bom? Então, a gente redesenhando o toroide aqui, talvez um lado só. Bom, vamos fazer os dois, né? Aqui. Né? Isso daqui tem uma altura H. Essa distância, né, é B. Essa distância é A, né? E a gente está interessado em calcular o fluxo
de campo por uma areazinha DS aqui, ou DA, né? Que tem está uma distância DS aqui, tem um comprimento DS. Né? Então vamos lá. Então a gente pode lembrar do campo, como esse daqui é um toroide de seção reta regular, né, não varia, a gente vai lá na lei de Ampère para toroide, né, lei de Ampère para toroides, e calcula lá o B de S, e a gente lembra que é μ0 número de espiras vezes a corrente que está passando nessas espiras sobre 2πs, né? E esse cara roda dentro do toroide, em φ, tá? Então, olhando o toroide por cima, né? Aqui em S, né? O campo está rodando assim, né? B de φ, tá? Na direção φ. B de S na direção φ, desculpe. B de S na direção φ. Chapéu, tá? E é exatamente o que a gente vai calcular, né? A gente calculou ali, né? Pegou o resultado que a gente já tinha calculado em aulas passadas, e B de S igual a 0 fora do toroide. Então, dentro do toroide é aquele valor, fora do toroide é 0, completamente 0. Muito bom. Com isso, eu posso calcular o fluxo, né? Então, o fluxo, né, de campo dentro do toroide é uma integral do campo dA, né? E isso daqui é μ0 NI sobre 2π, a altura h, né? A altura h. Eu vou integrar desde A até B, o raio S, né? De 1 sobre S ds. Tá certo? Então eu vou ver quanto que passa por uma espira, né? Por uma areazinha, né? E isso daqui vai dar μ0, isso daqui vai dar μ0 N IH sobre 2π, integral de 1 sobre S, né? ds, é ln de S, calculado nos limites, ln de B sobre A. Tá? Esse é o resultado que deu. Isso foi por uma única espira, né? Para N espiras, né? Teremos que o fluxo total será multiplicar por N. Né? Então, o φ total vai ser μ0, N multiplica por N, dá N ao quadrado, H sobre 2π, ln de B sobre A, e a corrente, né, que estava lá multiplicando, ó, continua, eu vou deixar ela separada aqui. Tá certo? Agora, olha só, né? Como o epsilon, né, é menos dφ a dt, isso daqui é menos L dI a dt, a hora que eu derivar o fluxo, né, tudo vai ficar constante, menos o I, né, que vai estar variando no tempo, dI a dt. Tá certo? Então, todo o resto é o L. Portanto, o nosso L, nesse caso do toroide, é μ0 N ao quadrado H sobre 2π ln de B sobre A. Beleza? Então a gente calculou, né, a autoindutância num toroide que tem N espiras aí, né? Passando uma corrente I sobre ele, que tem essas dimensões aí, né? Seção retangular de altura H e com raio menor A, raio maior B. Muito bom. Agora, o que a gente precisa saber é
como que a gente interpreta a diferença de potencial, a força eletromotriz que vai aparecer devido à autoindutância, né? Então, ó, como no caso da lei de Lenz, a indutância, ela cria, né? Ela cria uma força eletromotriz que se opõe, né, à mudança de corrente. Então, imagina o seguinte, que a corrente está aumentando, né? Ele vai induzir uma força contra-eletromotriz, vamos por enquanto dizer que é eletromotriz, uma força eletromotriz devido à autoindutância, né? No sentido de ser uma corrente que vá no sentido contrário, que gere um campo que tente diminuir o fluxo, né? Para não deixar aumentar. É sempre opondo a mudança. Isso que diz a lei de Lenz. Tá certo? Então, por isso é que a gente vai dizer que esta força eletromotriz, ela é conhecida como uma contra-eletromotriz. No sentido que é uma indução contrária ao que já está passando no circuito. Ela tenta meio que impedir que o circuito mude as suas condições. É o análogo de um sistema massa-mola, né? Então você tenta empurrar e o circuito reage de forma contrária, né? Então uma força contra-eletromotriz, impedindo que a corrente aumente no circuito ou que diminua no circuito. Funciona nas duas direções. Então, como a gente quer passar uma corrente no circuito indutor, ao colocar uma força eletromotriz externa, então uma força contra-eletromotriz aparece tentando se opor. Nesse caso, a gente vai poder fazer a analogia diretamente com o sistema massa-mola, né, que a gente conhece. Então vamos pegar o exemplo, vamos fazer um exemplo, resolver um exemplo, 7.12 do livro, que ele trata exatamente disso, né? Então imagina o seguinte circuito, você tem aqui uma força eletromotriz externa, uma bateria, né? Uma força externa, né? Com polo mais, com polo menos aqui, né? Vamos supor que esse circuito, obviamente, tem uma resistência, R, mas vamos dizer o seguinte, que ele também tem a indução equivalente nesse circuito, ao passar corrente, vai gerar campo magnético. Então, a gente pode dizer que a indução do circuito é dada por esse elemento que a gente está colocando aqui, como se fosse um indutorzinho, né? O símbolo de indutor é esse, né? Uma molinha. Razoável, né? Por causa que é o equivalente ao sistema massa-mola. Né? E aqui a gente só vai colocar uma chave para poder dizer quando que a gente vai fechar o circuito. Tá? Então, vamos dizer o seguinte, a gente quer calcular a corrente no tempo para o circuito RL. É um circuito que tem resistência e tem um indutor. Né? Vocês já fizeram isso em Física 3, vamos fazer de novo aqui. Né? Ligamos a chave. A chave em T igual a zero, onde o I em zero, né, corrente que estava passando no circuito, obviamente era zero, não tinha corrente nenhuma no circuito. E aí vai começar a passar uma corrente no circuito, né? Sentido convencional da corrente, daí, a hora que a gente ligar a chave, vai passar uma corrente I aqui, tá certo? Então eu vou gerar uma contra-eletromotriz no sentido de ele tentar induzir uma corrente ao contrário. Então os polos vão aparecer invertidos ali na contra-eletromotriz, vai induzir ao contrário. Então eu posso escrever agora o seguinte, que ε0 é minha força eletromotriz
externa, né, vai com sinal positivo, né? Ele está no sentido do meu circuitinho aí 1 que eu estou colocando, né? Então, na mesma direção de ir no sentido da corrente, tá? Só que a força eletromotriz, né, ela entra com o sinal que ela deveria, ela entra tentando barrar. Então, pela definição, o epsilon lá é menos L dI a dt, certo? Pela definição, voltamos aqui à definição, ó, de força eletromotriz, contra eletromotriz, né? Ou eletromotriz que seja, né? Nesse caso aqui da autoindutância, né? Menos L dI a dt. Então tá lá, menos L dI a dt, né? E a gente tem um termo resistivo, né? Que vai consumir toda a DDP, ou seja, a DDP vai ter que voltar a zero. Então, menos RI, né? Sempre resistivo, sempre cai o potencial, né? Então, se aqui é um potencial era 10 volts, menos, sei lá, está induzindo 2 volts aqui num certo instante, né? Vai sobrar 8, vai ser menos 8, para dar zero aqui embaixo, no polo negativo da bateria, né? Então, isso daqui é igual a zero, né? Isso daqui é uma malha, é uma malha de Kirchhoff. Tá? Eu fiz uma malha de Kirchhoff para resolver. E agora a gente pode organizar essa equação diferencial de primeira ordem, né? Só tem derivada primeira, a própria da corrente, né? A própria corrente, isso daqui igual a ε0, né? Eu posso usar, resolver esse problema, em vez de fazer integração, separação de variáveis, vamos usar o método da EDO, né? usando então Euler, né? Onde a gente vai dizer que a corrente no tempo total é uma solução no tempo, né? Uma solução homogênea mais uma solução particular ou não homogênea, tá certo? E a solução homogênea, ela vai ser do tipo A elevado a lambda-t, né? Então, eu chuto essa solução particular na minha equação diferencial, né? Então, vai dar L, né? Derivada do meu elevado a lambda, né? Vai cair o lambda aqui, e vai ficar o exponencial ainda, mais o R vezes a corrente, que é A, que multiplica a exponencial, é elevado a lambda-t, tá? Isso daqui tinha que ser igual a zero, a parte homogênea, né? Eu sempre pego a minha equação diferencial, esqueço o que tiver do outro lado, né? Igual a zero, né? Então, a parte aqui à esquerda igual a zero é a parte homogênea da equação diferencial. Isso nos leva que, né, isso daqui tem que ser igual a zero, é a única maneira de resolver para toda a situação essa equação. O lambda é igual a menos R sobre L, né? Portanto, o I da homogênea em T é igual a AE elevado a menos R sobre LT, né? O valor do lambda que a gente encontrou. A gente ainda não sabe o A, e vai depender das condições iniciais. Mas eu não posso aplicar ainda as condições iniciais, somente depois que eu encontrar a solução não homogênea. Então, aí, particular, né? Se eu chutar uma constante, é razoável, porque derivada de constante dá zero, né? Mais R vezes a própria solução B, e isso daqui tem que ser igual a força, né, a tensão que está sendo colocada externa, né, particular aí, que é o ε0. Portanto, com isso, eu tiro que o meu B é, na verdade, ε0 sobre R, ou seja, a solução particular é uma solução constante,
e tem dimensão de corrente, né? DDP dividido pela resistência. Tem solução de corrente, né? Portanto, a minha solução total vai ser a solução particular, que a gente acabou de encontrar, mais a solução da homogênea, que é R sobre LT, tá? E agora sim eu posso aplicar a condição de contorno, porque o I igual a zero é igual a zero, né? No instante t igual a zero. Isso me leva que ε0 sobre R mais A é elevado a menos R sobre L zero. Isso daqui dá 1, né? E isso daqui tem que ser igual a corrente, né? E a minha corrente eu estou dizendo que é zero. Portanto, isso implica que o meu A é igual a menos epsilon sobre R. Tá certo? Portanto, volto na minha solução total, e a minha solução total que está aqui, né, vai ser epsilon 0 sobre R, né, 1 menos E a menos R sobre L, T. Tá certo? Ou, se eu quiser, né, eu posso dizer que tal, um tempo característico é o L sobre R, né? Essa daqui é a minha constante de tempo. Constante de tempo, como a gente já viu já em cursos anteriores, né? Isso daqui vai ser, corrente vai ser ε0 sobre R, 1 menos E a menos T sobre tal, que é aquela constante de tempo. E com isso, eu vejo, né, que passado um certo tempozinho, né, sei lá, 1 tal, 2 tal, 3 tal, né, eu vejo que a minha corrente, que era zero, ela vai subindo, subindo, subindo e rapidamente chega lá, depois de uns 2 ou 3 tal, ela chega na corrente final, que é exatamente a solução particular do sistema. Ou seja, passado um tempo, é como se não existisse mais, como a corrente não vai variando mais, é como se não existisse mais o indutor lá e passasse a ser um circuito puramente resistivo. Ou seja, se você resolver essa malha que a gente desenhou sem o indutor, você vai dizer qual é a corrente do circuito. Ah, fácil, ε0, né? A DDP dividido pela resistência do circuito, né? Então essa vai ser a corrente que está passando no circuito. É como se o indutor desaparecesse com o passar do tempo. Mas no início ele faz como se fosse uma carga, né? Ele vai carregando a corrente não varia abruptamente de zero para o valor final. Ela não consegue ser colocada na hora como sendo um valor máximo, né? Ela vai subindo lentamente, né? Devido ao indutor, né? É interessante a gente analisar esse problema, né? Do ponto de vista que se a gente tentar desligar a chave, né? Se tentar desligar abruptamente a chave, o que vai acontecer num circuito indutivo, né? A gente vai ver que a gente pode pensar que a gente leva um tempo tal linha, né, para desligar, né? E a gente já tem uma corrente I da ordem de ε0 sobre R. Tá? Então, quanto que vai ser a variação de corrente no tempo se eu levar um tempo tal linha? Né? Vai ser o ε0 sobre R, que já é a corrente que está lá, dividido pelo ΔT. Né? Então, que seria o tal, né? Então, isso daqui, digamos que seja ε0 sobre R dividido pelo tal linha. Tá certo? Então, nota que se o ΔT tender a zero ou o tal linha tender a zero, for muito rápido,
for muito rápido, né, dI a dt, ele vai tender a infinito. Vai virar uma corrente muito grande. E se virar uma corrente muito grande, né, a variação da corrente for muito grande, se dI a dt tende ao infinito, então o epsilon, né, que é igual a menos L dI a dt, vai tender a infinito. Ou seja, vai gerar uma força contra a eletromotriz, né, vai gerar uma força contra eletromotriz violenta, tá? Extremamente enorme. E essa força extremamente enorme, ela pode inclusive gerar uma DDP tão absurda que ela pode inclusive quebrar a rigidez dielétrica do ar e aparecer faíscas, né, no seu circuito. Então, toda vez que você tem um circuito indutivo muito grande, e correntes não pequenas, né, ou mesmo com correntes relativamente pequenas, mas se é um circuito muito indutivo, você tem que tomar cuidado ao desligar o equipamento. Agora, imagina se você criar uma forma de desligar o circuito onde você não gere, né, essa situação, né, que você faça com que ele descarregue lentamente. Então, imagine o seguinte, vamos refazer esse desenho. Vamos fazer o seguinte, ó. Imagine que você tem uma chave, né, que é ligada a uma outra chave aqui, ó. Então, essa chave que você vai desligar, ela é desligada, mas quando você liga essa outra chave, né? Então, ela liga essa outra chave, né, aqui, ó, né? Vamos fazer normalmente fechado, né? Então, ela é ligada aqui nessa chave de tal forma que quando você abre uma, você fecha a outra, né? Então, a hora que eu tento abrir essa daqui, eu coloco o circuito imediatamente, né, em ground, né? Isso daqui é um material isolante, vamos colocar aqui isolante, né? É só um material que liga as duas partes do circuito, né? Mas aqui o circuito está ligado, né? Antes ele estava aberto, então ele corria só pelo circuito pelo lado 1, e agora não, né? O indutor está aqui, mesmo resistor está aqui e o cara está aqui. Então, quando a corrente no circuito, né? Quando o I de T é aproximadamente igual a 0, o ato de desligar não vai fazer nada, né? Agora, o ato de ligar, né? Desculpe, corrente é igual a 0, o ato de ligar, né? O ato de ligar não faz nada. Não faz nada. Mas, para desligar, o que a gente tem? Que o I0, né? Agora é aproximadamente ε0 sobre R, né? Ele era essa corrente inicialmente, né? E I0 é aproximadamente ε0 sobre R, né? Então vamos desligar o circuito agora, só que como ele tirou a força contra a eletromotriz, gerou essa situação, né? Eu vou ter um I de T, né? Igual, dI a dt, né, igual a menos R sobre L vezes I, né? E, portanto, vamos lá, portanto, o I de T é um I0 elevado a menos R sobre LT. Ou seja, I de T é igual a ε0 sobre R elevado a menos R sobre LT. Ou seja, agora nessa situação, a gente, em vez de ter aquele problema da força contra a eletromotriz enorme, o que a gente tem é uma corrente variando lentamente indo para 0.
nessa condição, né? I de T. Então, nessa situação, a gente não provocou uma variação tão abrupta, né? Mas a gente fez com que o circuito também descarregasse naturalmente, sem provocar variações de indução extremamente grandes, né? No outro caso, a gente estava tentando variar rapidamente. Nesse caso, quando a gente coloca o circuito em curto, né, o que ele tende a fazer é descarregar. Da mesma forma que ele carregou, agora ele descarrega com a mesma constante de tempo. Mas a hora que você faz no circuito anterior, sem essa chave que coloca em terra, você tenta simplesmente abrir, né, a corrente num circuito que está passando uma corrente I e tem um indutor lá, no ato de abrir, você gera uma grande variação na corrente, né? Que era uma corrente, agora não vai estar mais passando corrente ali. Esse processo faz com que haja uma força contra a eletromotriz enorme no seu circuito. Pode, inclusive, gerar faíscas. Tá certo? Muito bom. Vamos seguindo para o próximo tópico, né, que a gente vai falar agora sobre a energia que a gente armazena num campo magnético, portanto. Né? Então, energia em campo magnético. Isso aqui é um conceito interessante e importante também da gente olhar com todo cuidado. Então, imagina o seguinte, de novo a gente vai ter esse circuito aí, né? Uma fonte externa, epsilon. Vamos colocar aqui, né? Um indutor e uma resistência, uma indução L, né? Corrente I passando, né? Para uma corrente I, né? Para passar uma corrente I, vamos colocar assim, né? Para passar a corrente I, devemos fazer um trabalho contra a força eletromotriz gerada no indutor. Ou seja, a contra-eletromotriz. Tá certo? E essa energia é de fato armazenada no indutor, de forma equivalente ao sistema massa-mola. O que eu faço? Quando eu tenho lá uma mola, né, e eu posso empurrar essa mola, então uma força externa, né, que seria a bateria aqui, tá empurrando, né, tá comprimindo a mola. Só que a hora que eu soltar esse sistema, a energia foi armazenada na mola, ele me devolve de volta. Ou mesmo, se eu falar, se eu tenho uma energia cinética, né, ele vai poder comprimir a mola, a hora depois a massa vai parando, depois a energia cinética zera e a energia potencial de compressão da mola devolve essa energia para a massa, empurrando a massa e acelerando novamente a massa. Ela vai ganhando energia cinética até um ponto que a mola não tem mais energia armazenada e agora ela só tem energia cinética, a massa. A massa agora, com essa energia cinética, começa a esticar a mola até um ponto que ela não consegue esticar mais a mola e perde toda a sua energia cinética, mas agora acumulou a energia cinética toda em forma de energia potencial na mola distendida agora. E assim por diante, né? Então é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui no indutor, né? O cara que está comprimindo a mola, ou no fato tentando fazer trabalho, ele está fazendo trabalho sobre o indutor e ele está armazenando energia no indutor. E essa energia armazenada, né? O E contra
eletromotriz, a gente sabe quanto que é, né? DI a DT, vamos dizer que isso daqui é um I grande, vai, para não confundir. DI a DT, né? E o trabalho que a gente está fazendo, né? É menos o E contra, porque a gente tem no contrário, né? A essa força, e está passando corrente, né? Então, ó, voltagem vezes carga, né? Dá trabalho, né? Se eu dividir no tempo da corrente, dividir no tempo aqui também, trabalho no tempo da potência, né? Então, tranquilo, né? Vamos fazer isso, ó, potência, né? Armazenada menos E contra dQ a dt, ou seja, isso daqui é menos Z contra vezes o I, tá? Importante falar que esse menos aqui, ó, muito importante, esse menos, né, o sinal indica que o trabalho é feito por nós, né, por nós, ou fonte, né, ou a fonte externa, fonte, sobre o indutor. Sobre o indutor, contrário ao indutor, né? Muito bom. Então agora a gente pode pegar então essa equação, né? dW a dt. Vamos substituir o E contra, né? Mas o E contra é menos L dI dt, com o menos dá mais. Então vai dar L I dI a dt. Já organizei, né? L dI a dt, coloquei o L aqui para fora, o I junto aqui, e vou agora integrar, né? Se eu integrar desde um zero até o trabalho total desse dW, né? Esquece o DI, né? Isso daqui é L integral de I DI, né? De 0 a I, né? Ou, se eu estivesse integrando no tempo, seria de 0 a T, mas no instante T igual a 0, a gente pode dizer que tinha uma corrente 0, no instante igual a I, T, tem uma corrente T, né? Integral no tempo converte uma integral em corrente, e essa integral em corrente é ridiculamente simples, né? E daí quadrado sobre 2. Então, W é 1 sobre 2 L I quadrado. Olha o trabalho, quanto que é. A gente pode reescrever, né? Podemos reescrever o trabalho em termos do fluxo. Tá? Então, o epsilon é menos L dI a dt, mas ele também é menos dφ a dt, né? Fluxo de campo, né? Mas o dφ a dt, a gente sabe que é L dI a dt. Tá certo? Ou seja, o φ é o L vezes o I, como a gente já tinha visto lá atrás, né? Para autoindução. Portanto, o nosso trabalho também pode ser escrito como 1 sobre 2, ó, L vezes I, né? É o φ, então é φ vezes o I. Olha que legal, né? O fluxo vezes a corrente, né? Agora, a gente sabe escrever o fluxo em termos do campo. Então, o fluxo é o quê? É uma integral do campo, né? Naquela superfície que eu estou considerando, né? Que tem a espira, por onde está passando, todo esse campo magnético gerado pela corrente que está tentando passar nele, nesse circuito, né? Isso daqui vai ser igual, né? Em vez de escrever o campo B, eu posso escrever ele, como a gente fez anteriormente, como sendo o rotacional de A, né?
B é igual a rotacional de A, né? Escalar de A. E com isso, eu posso aplicar agora Stokes, né? E dizer que isso daqui é integral no gama, uma superfície fechada do circuito, gama da superfície S, do A escalar dl. Olha que bacana. Portanto, agora o nosso fluxo, que está calculado ali, ele é o LI, né? A página anterior, né? Mas ele também é integral de A escalar dl feito no caminho fechado. Isso implica, portanto, que o nosso trabalho é 1/2 da corrente, né? Então agora eu vou substituir o LI por essa integral, né? Integral de A dl em gama de S. Né? Olha lá como que deu o nosso trabalho. Né? Eu posso ainda escrever ele como 1/2 integral de A, né? Escalar I, que é a corrente que está passando, e deixar o dl ali fora só. Tá certo? E eu sei que eu vou fazer isso no gama fechado. Né? No gama fechado. Né? Agora, eu posso estender essa quantidade para o caso volumétrico. Aí, em vez de eu colocar a corrente I, lembra, e integrar no dl, eu coloco a densidade de corrente J e integro no volume. Ou seja, o nosso W pode ser escrito como 1/2 integral no volume total, aonde tiver corrente, de A escalar J dvol. Né? Percebe? Então virou isso agora o nosso trabalho, né? Quando a gente tenta ir contra, né, um indutor. É quanto a gente tem que fazer de trabalho e o quanto a gente armazena de energia lá no indutor. Só que a gente tem que lembrar, né? Então, ó, lembrando da lei de Ampère, né? Que dizia a lei de Ampère? Que o rotacional de B é igual a μ0J. Não era isso? Então, eu posso dizer que o W, se a gente estiver no limite de variações lentas, etc., eu posso usar a lei de Ampère. E aí, ó, o nosso A escalar B, escalar J, né? Eu coloco o J dividindo o rotacional aqui e eu já vim o μ0 aqui para baixo. Então agora eu tenho o rotacional de B aqui no lugar do J. Dvol. Agora a gente tem que lembrar, ó, lembrando que o divergente de um A vetor B, ele é igual ao B, produto escalar, com o rotacional de A, menos o A, produto escalar com o rotacional de B. Você olha lá no capítulo 1, você lembra dessa propriedade, né? Então, se a gente organizar para ter o que a gente tem ali em cima, então, portanto, A escalar rotacional de B é igual a B escalar rotacional de A, mas rotacional de A é B, né? É a definição do campo magnético, é B, menos o divergente do A vetor B. Tá certo? Então a gente pode pegar esse resultado aqui e substituir lá em cima na integral. Substituir lá em cima. Substituindo, né? O que a gente vai ter? Vamos voltar. O W é 1/2 μ0, integral de B quadrado, tá aqui, dvol, integrado no volume, menos uma integral
do divergente de A vetor B dvol. Tá certo? E eu posso aplicar aqui o teorema da divergência para ficar na superfície. Então, o W vai ser 1 sobre 2 μ0, sobre μ0, né? 1 sobre 2 μ0. E aqui, ó, eu vou ter uma integral de b² dvol, né, no volume, menos, aplicando, né, o teorema da divergência, eu vou fazer na superfície que compreende esse volume A vetor B dA. Tá certo? Só que nota o seguinte, ó. Para a gente pegar todas as correntes, né, eu posso fazer a área, né, eu posso integrar em um S que tende a infinito, lá para o infinito, né? Para pegar todas, com isso eu pego, com isto eu pego, né? Eu abranjo, eu levo em conta toda a corrente. Isso não vai afetar a minha integral, né? Mas vai afetar a minha integral lá no infinito, porque o B tende a zero e o A tende a zero, né? Isso, portanto, lá no infinito, esse cara tende a zero para S tendendo ao infinito, né? Integral numa superfície cujo raio tende ao infinito, né? Então essa integral vai tender a zero também. E, portanto, a gente chega ao resultado que o trabalho, né, para vencer, né, a força contra a eletromotriz, vai ser 1 sobre 2 μ0, integral do campo magnético dvol, integrado em todo o espaço. É claro, se tiver região onde o campo não é igual a zero, que é igual a zero, a integral vai dar zero. Aonde não é zero, eu integro. Então eu vejo que o trabalho que eu acabo armazenando no indutor, ele está ligado com o campo magnético, né? Então note B, né? Vamos discutir isso daqui, ó. Note B não realiza trabalho. Mas estamos falando de energia armazenada em B. Ou seja, eu estou usando o B para calcular quanto de energia. Como isso? Né? Então, na verdade, né, não existe inconsistência. Né? Para criar o B, onde B era igual a zero, né, aparece um E. E devido à lei de indução, né, devido à indução de Faraday. Tá certo? Então, já aqui, a gente tem dB a dt diferente de zero. Então, este E induzido, né, que faz o trabalho de o trabalho contra, né? Vamos colocar assim, o trabalho contra a força contra a eletromotriz. Tá? É ele que está fazendo a força, né? E a gente pode agora fazer uma analogia, né? Note as similaridades entre o caso elétrico, né,
Vamos colocar aqui o caso elétrico em azul, eletrostático, que a gente tinha visto, né? É 1 sobre 2, o trabalho integral do potencial vezes a densidade de cargas no volume. Isso daí a gente viu lá que também poderia ser escrito como ε0 sobre 2, integral no volume do campo elétrico ao quadrado de vol. Olha agora aqui no caso magnético. É 1 sobre 2 da integral do potencial vetor vezes a densidade, só que do que? De corrente, calculada no volume, né? Olha aqui, ó. Similaridade potencial, densidade, né? E isso daqui é igual a 1 sobre 2 ε0 integral e quadrado de vol, tá? Muito similar, né, as expressões, né? Os dois estão ligados com o quadrado dos campos envolvidos na brincadeira. Mas não é o campo magnético que realiza o trabalho, né? Quem realizou o trabalho foi a indução que apareceu, ou seja, o E induzido pela indução de Faraday. Vamos realizar um probleminha aqui. Só um minutinho. Vamos realizar um probleminha. Problema 7.27 do livro, que ele pede para calcular, né, a energia armazenada em um toroide, né? Calcule a energia armazenada em um toroide. Tá certo? Então a gente vai pegar o mesmo caso do exemplo 7.11, né? Que a gente tinha lá, ó, toroide aqui, né? Esse daqui é um S, né? A gente lembra que isso daqui era A, isso daqui era B, né? Essa altura aqui era H, tá certo? E o campo, a gente viu, era μ0 NI sobre 2πs, rodando, né? Naquela região rachurada, né? Entrando de um lado, né? Digamos aqui o campo B entrando aqui e saindo, né? Saindo aqui. Saindo aqui. Tá certo? Muito bem, vamos calcular o trabalho, né? O trabalho pela expressão vai ser 1 sobre 2, sobre μ0, desculpe. 1 sobre 2 μ0 embaixo, μ0 embaixo, do B quadrado, né, de vol. Ou seja, 1 sobre 2 μ0, B quadrado μ0 ao quadrado, N ao quadrado, I ao quadrado, sobre 4π ao quadrado, né? E S ao quadrado, só que o S tem que ficar lá dentro da integral, né? Então, 1 sobre S ao quadrado. Tá? Agora, a altura, né? Eu tenho que calcular o volume total, né? Então, a área, né? Que é S, né? Vezes H, né? Vezes um ds. Então, vamos pegar uma areazinha aqui. Ó. Então, S, né? Vezes o ds e vezes o dφ. Por quê? Porque eu vou fazer o volume, né? Eu vou fazer o volume. Lembra, eu estou
rodando nesse toroide, é o volumezinho do toroide, né? Que é uma rosquinha. Então, pegando uma pequena fatiazinha, um pequeno arozinho de rosquinha com volume SDS vezes 2πs, né? Que é o raio, né? Então, se eu olhar em cima, né? O que eu estou vendo? Estou vendo isso, ó. Né? S vezes 2π vezes ds, né? Dá essa área aqui rachurada, vezes o H, que é a altura. É o volumezinho dessa pequena rosquinha. E vou integrar, né? Então, a integral aqui vai no dφ de 0 a 2π e no S vai de A até B. E com isso, eu faço a integração. O W vai dar 1 sobre 2 μ0 ao quadrado, que eu posso cortar depois, n ao quadrado, i quadrado, sobre 4π ao quadrado. Integral vai dar 2π, né, h, e o ln de b sobre a. Tá? Portanto, ó, o meu w vai dar, cortando tudo, vai dar sobrar 1 sobre 4π, né? Cortou um π com outro π, cortou o μ0 com o μ0 de baixo, só sobra 1 aqui. N ao quadrado, I ao quadrado H, ln de B sobre A. Esse é o trabalho realizado. E fora do solenoide, né? Fora do solenoide, B é igual a 0. Percebe que eu integrei até o infinito, mas porque integrar fora dele não é integral nada, não tem campo lá fora, né? E a gente pode usar, né, usando a outra expressão, usando a outra equação, né? A gente pode usar que W é igual a 1 sobre 2Li quadrado, né? Agora, a gente sabe quanto que é o L. L a gente tinha calculado lá no exercício anterior, né? μ0, n ao quadrado, h sobre 2π, ln de b sobre a. Portanto, ó, W é igual a 1 sobre 4π, né? 1 sobre 2 com 2π aqui, 4π, μ0, n ao quadrado, h, ln de b sobre a, i quadrado. Né? Olha lá, ó, bate certinho, né? Por integração, feito por integração, ou feito usando a formuleta, né? A outra expressão que a gente tinha tido, né? Maravilha, pessoal? Tem um exercício aqui, um problema 7.29 da carga e descarga de um circuito RLC, para ver para onde foi a energia, etc. Eu deixo esse exercício para vocês darem uma olhada, está nas notas de aula, mas eu também vou deixar aí para vocês olharem com um pouco de cuidado para ver que realmente, né, a energia que estava armazenada no capacitor, você vai ver que ela vai ser toda dissipada no resistor. Tá? Não vou fazer aqui em sala, mas está nas notas de aula. Pediria para vocês olharem com bastante atenção e bastante cuidado. Tá? Bom, o próximo e último tópico, para a gente terminar a aula, é o 7.3 no livro, que fala sobre as equações de Maxwell, finalmente. Né? A gente está em condições agora de falar sobre as equações de Maxwell. Então, vamos pegar o primeiro ponto, 1, né, que seria a eletrodinâmica antes de Maxwell. Né? Então, o que a gente tinha? A gente tinha a primeira equação sendo o divergente do campo elétrico é igual a 1 sobre μ0 ρ. Né? Essa é a lei de Gauss. A gente já viu lá no capítulo 2, né? Depois, a segunda equação que a gente pode colocar, que é o divergente de B é sempre igual a 0. Essa é a sem nome.
tá certo? Depois A3, a gente tem que o rotacional de E é igual a menos dB ADT. Essa a gente acabou de ver aí há pouco tempo na aula passada, a lei de Faraday. E a última, a 4, é aquela que pega o rotacional de B, e a gente já tinha visto há mais algum tempo, μ0J. Rotacional de B é igual a μ0J. Essa nada mais é do que a lei de Ampère. Todas elas escritas na forma diferencial, tá? A gente pode pegar o equivalente integral para elas, né? Então, aqui, as 4 equações de Maxwell, que resumia o eletromagnetismo antes de Maxwell. Na verdade, ainda não eram as equações de Maxwell. Mas aí, ó, olha só. Vamos olhar para a equação 3 e 4, 3 e 4, e aplicar o divergente, tá? Então, na 3, né? Na 3, se eu aplicar o divergente, né, de rotacional de E é igual a divergente de menos dB ADT, isso daqui é menos dADT de divergente de B, certo? E isso daqui é igual a 0 por 2. Sempre, né? Portanto, né? E o divergente de um rotacional é igual a 0 sempre, tá? Então, a gente tem que essa equação está absolutamente certa dos dois lados sempre. Sempre a gente vai ter o divergente de um rotacional igual a 0 e sempre a gente vai ter o divergente de B igual a 0. Então, né, essa equação funciona, beleza, se eu aplicar o divergente nela. Agora vamos pegar a equação 4. E vamos aplicar o divergente na equação 4. Do lado esquerdo, não, isso daqui de novo, o divergente do rotacional é 0 sempre. Tá? Isso daqui é igual a μ0, divergente do J. Né? Opa, mas aí é somente para a magnetostática. Magnetostática. Ou seja, não vale quando a corrente está variando. Então, ops, né? Aparentemente, né, isso indica que a lei de Ampère deve estar incompleta. E é fácil de ver isso, e é fácil de a gente ver isso, se a gente olhar para um circuito muito simples e ilustrativo, que é o seguinte, vamos olhar para um circuito muito simples aqui, ó, que eu tenho um capacitor de placas planas, tá? Um capacitor de placas planas. Fazer bem espaçado aqui. Sendo carregado, né? Então eu tenho a corrente I aqui, eu tenho a corrente chegando lá nas placas e tenho corrente vindo aqui, enquanto está carregando, né? No instante que está carregando. Aí eu posso aplicar a lei de Ampère, né? Em vários pontos do circuito. Então eu vou aplicar a lei de Ampère no circuito aqui, na parte 1, né? Eu vou fazer uma espira amperiana aqui, né? E eu posso calcular a lei de Ampère em S1 de gama, tá? De gama 1, se eu quiser, né?
E eu posso fazer também nessa outra superfície aqui, que é o S2, que também tem um limite gama 1, né? Que também tem o limite gama 1, tá? Ou eu posso fazer numa outra superfície amperiana. Vamos pegar essa superfície amperiana aqui. Então eu posso olhar na superfície S, né, 1, só que do gama 2, né? Isso daqui é um gama 2 nessa posição. E eu posso olhar também nesse outro balãozinho, nessa outra superfície, e essa daqui seria uma superfície S2 de gama 2, em vermelho, tá? E, obviamente, está passando uma corrente aqui, aqui tem um S, né? 1, né? Normal a superfície aqui, né? E o S2 aqui, é normal a superfície aqui, né? N2 aqui. Aqui N1. Na superfície 1. Mesma coisa aqui, né? A gente tem N1 nessa superfície. Aqui a gente tem um N2 nessa superfície aqui, saindo. E eu posso fazer a análise nessas duas superfícies. Vamos fazer. Vamos lá. Vamos fazer em verde. Vou voltar em verde, isso. Né? Vamos chamar em verde caso 1. Né? E em vermelho o caso 2. Tá? Então vamos primeiro analisar o caso 1. O caso 1, né? A gente tem uma integral em B escalar dl no gama, né, 1 da superfície 1 ou 2, mas de gama 1. Isso daqui vai ser μ0, a corrente I envolvida, então é a corrente total que está passando I, e isso daqui é igual a μ0 integral em S1 de gama 1 ou em S2 de gama 1. Posso fazer a integral nas duas superfícies de J escalar dA, quantidade de densidade de corrente que está passando por aquela superfície. E a gente vai ver que é a corrente, né? Então, ora está entrando uma corrente ali, ora está saindo uma mesma corrente ali do outro lado, então eu tenho corrente, né? Eu tenho corrente passando pela superfície 1 e pela superfície 2 de gama 1. Tenho a corrente passando ali. Então eu consigo calcular tranquilamente essa quantidade. Agora vamos analisar com todo cuidado a superfície 2. Só que vamos analisar o seguinte, vamos analisar o circuito em gama 2, campo magnético dl ali, μ0 UI, né? E isso daqui é igual, né? Corrente que está passando, μ0 integral em J, densidade de corrente dA, na superfície S1 de gama 2. Vamos voltar lá, ó. Então, S1, eu estou dizendo, ó, tá passando uma corrente aqui, ó. Tá saindo uma corrente aqui, ó. Tá saindo uma corrente I aqui, pela superfície. Então, a densidade de corrente que está passando ali integrado na área, eu vou achar toda a corrente que está passando por ali. E está passando uma corrente I. Então, a corrente total envolvida é I. Então, μ0I é igual à integral que eu fizer ali na superfície. Tá certo? Agora, vamos olhar, né, um outro ponto. Eu vou fazer essa superfície azulzinha aqui, ó. Vou fazer agora essa superfície aqui azulzinha, né? E vamos integrar nela. Então, a integral no mesmo gama 2 do B
escalar dl. Quanto que ele engloba de corrente ali, né? Bom, é zero corrente, né? Zero corrente ali, né? Se eu pegar ali. E isso daqui é igual a μ0 integral em J escalar dA. Mas o J é igual a zero, não está passando corrente pelo azul, pela superfície S2 de gama 2. Tá? Vamos voltar lá, ó. S2 de gama 2 não tem corrente, né? Não tem corrente aqui, ó. Não tem corrente passando por aqui. Pela superfície 1 tem. Então, isso daqui é uma inconsistência. Porque deveria estar passando, né? Isso daqui é uma inconsistência. Um cara fala que tem corrente, o outro fala que tem corrente zero. Então, tem alguma inconsistência aí. Né? Na verdade, o que o Maxwell fez? Né? Maxwell, ele resolve, né? Vamos fazer em vermelho. Né? Maxwell resolve a inconsistência lembrando da equação de continuidade. Então, olha só, o divergente do J tem que ser igual a menos dρ a dt. Por quê? Porque, na verdade, está variando, né? Como a corrente está variando na carga do capacitor, está havendo um acúmulo de carga na superfície do capacitor. Então, está variando a densidade de carga. O divergente de J não é mais zero. Ele é diferente de zero. Lembra que até agora na magnetostática o divergente de J era igual a zero. Mas agora ele é diferente de zero, porque o ρ está variando. A densidade de carga nas superfícies ali do capacitor está variando. Então isso daqui vai me dizer que menos dAdt de quem? Quem é o ρ? Eu posso pegar da equação 1, lá da lei de Gauss, o ρ é ε0 vezes o divergente do campo elétrico. Né? Isso daqui veio de 1. Veio de 1, da lei de Gauss. Tá? E isso daqui, portanto, né, agora vai ser que menos o divergente, posso colocar o divergente para fora, de ε0 dAdt de E. Tá certo? Se combinarmos esses resultados, né? Se combinarmos, vamos ter, né? Do lado direito divergente, de quem? Do J, do lado direito divergente também, só que passando para o lado esquerdo, de mais ε0 dE adt igual a zero. E agora, na verdade, a gente tem o divergente de um J mais alguma outra quantidade igual a zero. Então, na verdade, né, a gente vai chamar essa quantidade aqui, né, de J induzido. É a corrente de indução, na verdade, que aparece devido à indução de campo elétrico devido à variação do campo magnético que está correndo ali, né? Já que a corrente não é constante mais, né? É uma corrente variável, não é magnetostática, né? Então, o que a gente tem? A gente tem aqui, ó, que vamos ficar aqui, ó, que a nossa equação 4 agora vai ficar que o rotacional de B é igual não mais a μ0j apenas, mas ele vai incluir, né, esse j. Então, mais, cadê? Mais μ0 vezes o ε0 dE
ADT, tá? Ou seja, o J de indução. O J de indução. Então é M0 J mais J de indução. Tá certo? Então agora a gente recorrige a nossa equação de Gauss. E a gente pode aplicar exatamente nesse nosso esquemazinho do capacitor, né? Então a gente tem lá, ó, né? Mais aqui, menos aqui, e a gente tem um campo elétrico aqui sendo induzido, ó, o E induzido, e aqui o E igual a zero aqui, o E igual a zero aqui, fora, né? Então o E ele é igual a sigma sobre epsilon zero, um capacitor de placas planas, que é a carga total ali dentro sobre o A, é o sigma, dividido pelo epsilon zero, né? Portanto, o DE, ADT vai ser 1 sobre A epsilon zero dQ ADT, que vai ser 1 a corrente, dQ ADT a corrente, sobre a epsilon zero, né? Então agora a gente pode olhar com mais detalhe lá o nosso capacitor, né, que a gente estava fazendo lá no problema, né? Tá aqui, ó, capacitor. A gente estava fazendo lá superfície azul, né? A superfíciezinha vermelha. Vamos fazer o resto do fio aqui. Superfíciezinha vermelha. Sorry. Superfíciezinha vermelha. Tô rodando por aqui, ó. Né? Isso daqui é o S1. Isso daqui é o gama 2. Isso daqui é o S2 de gama 2, né? Então vamos voltar a fazer as nossas contas, né? Vamos voltar, ó. Integral de gama B escalar dl é igual a μ0 i envolvido mais μ0 epsilon integral de SI dE a dt escalar dA, só que esse cara é igual a zero na superfície 1, né? Na superfície 1, né? Aqui não tem campo ali é elétrico, o campo está confinado aqui, ó. O campo elétrico está aqui no meio. Vamos fazer em preto, né? O campo está aqui, ó. Né? E então isso daqui, essa integral dá zero, e a gente vai ter μ0 i envolvido, corrente que está passando ali. No outro superfície, a gente vai ter em gama B, mesmo gama 2, né? Aqui também é o gama 2. Mesmo gama 2. Só que isso daqui é igual a μ0 i envolvido. Nessa superfície não tem corrente, o i envolvido é igual a zero, né? Então isso daqui contribui com zero, mais μ0 epsilon zero, integral de dE a dt, escalar dA. Ah, mas isso daqui dá μ0 epsilon zero, a gente viu, né? O integrando dE a dt, ó, dE a dt está lá em cima. É I sobre A epsilon zero, e multiplicado, integrado com a área da A. Corto A, quarto F, dá μ0 I. Ou seja, isso daqui dá igual a μ0 I, que é o I envolvido de novo. Percebe? Agora as duas lados estão consistentes. Resolveu o nosso problema. Finalmente, né, a gente pode escrever, então, que as equações do eletromagnetismo após Maxwell
viraram equações de Maxwell, né? Mas a contribuição dele, né, foi basicamente aquela ali, né? Então, o I continua sendo divergente de E. A primeira equação, né, é a lei de Gauss. A segunda equação, divergente de B igual a zero, sem nome. Terceira equação, rotacional de E igual a menos dB a dt, é a lei de Faraday. E a última equação, rotacional de B é igual a μ0j, né? Então, até aqui era a lei de Ampère, mais μ0 ε0 de ADT. O termo μ0, J de deslocamento, na verdade, né? J de indução. Deslocamento não. J de indução, né? E essa passou a ser, né, a lei de Ampère-Maxwell. Então, Maxwell acaba incluindo esse termo e ganha, basicamente, de presente todas as equações. Viram equações de Maxwell, mas, na verdade, são equações de Gauss, de Faraday, de Ampère e essa última contribuição de Maxwell. Maxwell compreende o contexto geral das equações e por isso ele recebe essa homenagem, digamos, maior. Pessoal, acho que esse seria um bom ponto para a gente terminar a aula de hoje, né? Ou seja, pela primeira vez a gente escreve todas as equações, né, do eletromagnetismo, mas ainda estão para o vácuo, né? Uma situação onde não temos o material. Na aula que vem a gente mostra como que essas equações se escrevem na hora que a gente aplica para um material específico. Daí vão ser as equações de Maxwell na matéria. Tá certo? Ficamos aqui então por hoje. Obrigado. Até a próxima aula.